26 ao 39. Está aí o texto, alguns versículos, diz: mas o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Preste atenção que esta ordem para o servo de Deus mandou ele para o caminho estava o quê? Deserto. É incrível, né, essa ordem. Ela é muito difícil de ser obedecida. Você ir para um caminho deserto, por quê? Vamos continuar. E levantou-se e foi. Ele não questionou, ele levantou-se logo e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e sentado no seu carro o profeta Isaías. Disse a Filipe: chega-te e apunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que iria o profeta. Se entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, a passagem das escrituras que estava lendo era esta: foi levada como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante de que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu juramento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo o eunuco, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou para o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, que, jubiloso, seguia seu caminho. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra linda. Amém? Aqui começa essa linda história. Ela é bonita por várias maneiras. A primeira, porque conta a história da salvação de uma alma. Que coisa maravilha! Como Deus não está muito interessado nos números. Claro que Ele quer que a gente pregue o Evangelho a toda criatura, mas se você imaginar que foram gastos 14 versículos para descrever a conversão e batismo de uma pessoa. Nesta noite nós batizamos 13 pessoas. E eu creio que os anjos do céu estão jubilando de alegria. Amém? 13. Se uma tomou todo esse versículo, imaginemos 13. Também essa história é interessante, porque nós aprendemos com Filipe regras básicas para nós praticarmos o evangelismo, para nós fazermos missões. E vejam bem, o que aprendemos com esse evangelista chamado Filipe? Primeiro, vamos dizer junto? É sensível à ordem do anjo. Eles simplesmente obedeceram. Então a gente entende que para ser um evangelista nós precisamos ser sensíveis.
entender que eles precisam ouvir a palavra do Senhor. Sem isso, a igreja fica estagnada. Sem isso, você como cristão fica estagnado. E não é isso que Deus deseja. Ele deseja que você leve uma vida e uma vida em abundância. Um verdadeiro evangelista é sensível à voz divina. Está lá no versículo 27 e 28. Pouca gente passava naquele local onde ele recebeu a ordem. Porém, Filipe não se importou com isso, ele se aprontou. Diz o texto que ele se aprontou e foi. Ele não deixou para quando ele se formasse. Ele não deixou para quando a graduação chegasse ao final, pós-graduação. Ele não pensou na família, ele não pensou em nada. Naquela hora, quando ele recebe a ordem, ele obedece, amém? Isso é uma das características de alguém que quer ser ganhador de alma. Aquele era o momento. Ele não podia perder o momento. Às vezes, amado, você vai se encontrar com aquela pessoa naquele momento e talvez nunca mais você a encontre de novo. E assim sendo, pode ser que alguém venha a perder a oportunidade de ganhar mais uma alma. Um verdadeiro evangelista, número 2, ele chega perto da pessoa, né? Olha só, ele aproveita o momento, ele chegou perto da carruagem, não ficou de longe, porque não é muito difícil, apesar que hoje essa mensagem está sendo transmitida via internet para todo mundo. Não sei se tem alguém conectado, né? Tem, né, Eliseu? Com certeza, no Chile, às vezes, lá em São Paulo, e aonde alguém entrar, a sintonia vai ouvir. Mas esse é um evangelismo poderoso, a internet, a televisão. Mas existe aquele evangelismo que vocês têm a oportunidade pessoal, como foi o caso aqui de Filipe. E no caminho ele viu o eunuco da Etiópia, um moreno lá da Etiópia. Quando ele viu, né, uma alma, não se importou, ele foi lá. E foram, como eu já falei, usados 14 versículos para esta narrativa. Deus valorizando a conversão de uma alma carne. Você sabe o valor que tem uma alma? Uma carta vai cantar agora, né? Nós cantamos um dia desse. Eu vou quebrar o programa de permissão da nossa diretora que fez um programa bonitinho e agora o pastor resolve quebrar, né? Colocando essa música e falando: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Jesus falando, ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se você abrir, não é, uma chave e começar a descrever nesse mundo inteiro riquezas, sabedoria, fama, poder? O que adianta tudo isso? Ele ganhar tudo isso e perder a sua alma. Então a gente sabe qual é o valor que tem uma alma. Quando eles estão, quando eu estiver com a mão, você pode cantar a música. O valor que tem uma alma, Filipe soube muito bem valorizar. E é interessante quando nós aproveitamos essa oportunidade que a gente diz: puxa, eu falei do Senhor para alguém neste dia ou nesta viagem, e a pessoa fica agradecida, o seu coração interiormente fica feliz porque você obedeceu à ordem do Senhor. Teve um probleminha aí, mas que eu vou continuar falando, e quando eles soltarem eu me calo. Amém? Você sabe, pergunta para a pessoa que está do lado, você sabe o valor de uma alma? Um evangelista verdadeiro, não é?
Ele é sensível à voz divina, ele aproveita as oportunidades, ele chega perto, ele não fica longe, não é? Filipe demonstrou isso de maneira muito clara, muito clara. E assim sendo, ele fez um bom trabalho, não é?
Nós aprendemos que ele foi sensível, né? Que ele chegou perto da carruagem, e para chegar perto dessa carruagem, a ordem era para acompanhar. O verbo diz acompanhar. Não deixe ele escapar. Agora pensa, olha aqui comigo. As estradas daquela época, elas eram, quando estava fazendo sol, empoeiradas. Quando chovia, tinha muita lama, o buraco cheio de buracos. E a ordem era para quê? Para Filipe acompanhar. Já prestou atenção no que significa para nós? A ordem é o quê? Igreja? Acompanhar, ir atrás. Essa é a ordem para nós. E ele chegou perto. E ele não teve medo da poeira ou da lama, ele não teve medo da dificuldade. O cara era tesoureiro lá da rainha de Candace. Será que ele imaginava que poderia querer ser assaltado? Mas ele foi obediente e não deixou para depois. Chegou perto, acompanhe. Para acompanhar ele teve muita dificuldade. Mas a ordem era essa, acompanhe. E a gente aprende também que para você acompanhar uma carruagem, você vai andando assim, ou você vai assim, ou você vai assim. O que você acha? Ele foi andando devagar, andando depressa, ou ele correu? Eu creio que ele correu. Muitas das vezes nós temos que correr. O tempo está passando. Nós estamos lendo aí no jornal, vendo na televisão, notícias internacionais. Tudo mostra que o tempo está se aproximando. E nós temos que correr. Ganhar algo do mais que nós pudermos. Falar de Jesus para as pessoas em tempo e fora de tempo. E a história desse homem de Deus nos ensina grandes coisas. Isso não foi escrito só para a gente admirar, mas para a gente orar assim, Senhor, eu quero ser como Filipe. Vamos dizer juntos? Outra vez, a metade falou, agora a igreja toda. Senhor, eu quero ser como Filipe. Devemos ter esse desejo, correu atrás e bem, né, para chegar bem perto. Quando ele se aproxima, se a pessoa tiver tomado banho, você vai sentir o quê? O perfume. Aqui na nossa igreja, não vou dizer o nome, quer dizer uma vez a pessoa que não toma banho, né? A brincadeira que fazem com um pregador aqui. O Marcos toma banho, foi uma brincadeira da Luciana. Então, quando você toma banho, e você muda a roupa, se perfuma, muda alguém chega perto de você, você é cheiroso. Agora, esse tesoureiro, ele ia no carro, pegando sol, poeira. Filipe não quis saber disso, se ele estava cheiroso, se ele estava fedendo, se ele estava... Filipe chegou perto dele, eu não sei se ele tinha suor forte. Geralmente, pessoa da minha cor tem suor forte, eu não tenho, graças a Deus. Mas, bom, tem gente que tem. Filipe não se preocupou com nada. Ele simplesmente correu, não é? E tão perto que ele ouviu a leitura que o rapaz estava fazendo. Ok? Então venham só como uma gente para ganhar uma alma. Não é muito fácil, não é? Você tem que prestar bem atenção tudo aquilo que ele exerceu nesse período. Depois ele usa de uma estratégia. A gente precisa ser estrategista. Se você vê uma pessoa aperreada no sol quente, e você chama para ele parar para lhe ouvir, é bem ficar ele não querer lhe ouvir, né? Você tem que ser muito sutil e aproveitar o momento certo para iniciar a conversa. Mas se você está no hospital e alguém está numa fila, e você chega com um copinho d'água, e você tem um copo d'água aí, isso poderia ser uma estratégia, né? Então eu não podia sair daqui, mas com essa água, ou como nossos jovens fizeram durante a campanha dos 40 dias de comunidade, foi distribuição de água gratuita lá no trânsito da cidade de Manaus. Portanto, Filipe também, um evangelista esperto como ele, usou de uma excelente estratégia. O senhor entende o que está lendo? Ele pergunta.
Ele tomou a iniciativa, não é? Ele usou aquilo que nós chamamos hoje de interagir. Ele pegou exatamente, fez um link com o dia do jovem, não é? Aquilo que ele estava lendo. E pergunta: você sabe o que você está lendo? E aí ele recebe a coisa que eu acredito que mais ele celebrou em toda essa história: um convite: suba aqui na carruagem. Agora Filipe estava senhor da história, né? O tesoureiro pediu para ele subir e lá ele sentou do lado. E ali, depois de algumas conversas, a Bíblia diz que Filipe anunciou o funcionário a boa notícia. Amém? Ele anuncia as boas novas. Fala, né? Fala de Jesus Cristo para ele. E quando eles se depararam com água, quando nós vimos aqui o tanque cheio, né, de água, e ele pergunta: o que precisa para eu ser batizado? O que precisa? Por isso que eu sempre pergunto para as pessoas: nós não batizamos crianças pequenininhas que ainda não têm o entendimento formado por causa disso, porque elas precisam ter recebido, ter a consciência do que é receber a Jesus Cristo como seu Salvador. E aqui eu me pergunto: o que precisa para eu ser batizado? Ele responde: é lícito se crer de todo o teu coração. Então ele confessa a Jesus Cristo. Quem que eu estou falando dele? O eunuco, o tesoureiro. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí Filipe pega o eunuco, desce as águas e realiza o batismo na mesma hora. Então, não é linda essa história? Todas essas pessoas que foram batizar, alguém falou para elas, alguém explicou o Evangelho para elas, alguém testemunhou de uma maneira bem clara, elas receberam a Jesus como seu Salvador e hoje vieram submeter a água do batismo. Deus quer, isso aqui é muito importante, Deus quer que cada pessoa que o segue o confesse publicamente. Quando a pessoa crê, ela recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porém, essa atitude se traduz em obediência, e isso ativa os princípios e os mandamentos de Deus encontrados na Bíblia. Ela passa a obedecer. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, vamos ler juntos? Porque e em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então Romanos 10, 9 diz que você é salvo por crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Confessar nesse caso significa concordar com Deus a respeito de quem é o Senhor, o chefe da sua vida. Paulo disse assim: não eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então veja só, a verbalização do fato de você estar com Jesus é consequência natural de você crer nele. Se você estiver loucamente apaixonado por alguém e ele ou ela corresponder o seu amor, a reação natural não seria de deixar outras pessoas saberem? Mas faz isso, não é? Cristo de fato diz que se você não se identificar com ele diante dos homens, nem ele se identificará com você diante do Pai. Se tiver vergonha de mim diante dos homens, eu também terei vergonha diante do meu Pai. Mateus 10, 32, 33 diz assim, o Ali vai projetar. Vamos ler outra vez? Bem alto. Portanto, vamos lá? Eu confessarei
está no céu. 33. Mas se você fosse filho ou filha de uma pessoa famosa, você teria vergonha? Se você é o filho do Deus Altíssimo, você tem a pessoa mais famosa do universo, como seu pai, seu irmão, seu amigo. Isso é maravilhoso, não é? Então, a confissão pública de que Jesus fala é o batismo. Veja Mateus 28, 19, não sei se eu tenho ali, não? Mas dá para colocar? Mateus 28, 19. A palavra batismo vem da palavra grega que significa imergir ou mergulhar. Quando nós batizamos, não sei se dá para ver, dá de graça, dá? Eu faço um sacrifício, estou fora das águas, né? Eu batizo, aquela parede é grossa, eu fico um pouco afastado. Mas eu tenho que mergulhar, e se não mergulhar bem, eu faço mergulhar. A pessoa às vezes até bebe um pouquinho de água. Mas é assim. Portanto, vamos ver juntos? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, do Espírito Santo. Este ato para uma pessoa que já crê em Jesus é uma declaração que de forma simples, número 1, mostra o que Jesus fez pela humanidade em morrer e ressuscitar. Romanos 6, 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Vocês percebem que eu digo assim, morrendo para o mundo, a pessoa mergulha, ressuscitando em novidade de vida, a pessoa que está se levantando, é o sentido que se morre. Então, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Paulo está falando que nós também um dia vamos ser transformados. Os mortos vão ressuscitar e os vivos que estiverem quando Jesus voltar terão o seu corpo transformado. Amém? Portanto, eu falei que número A mostra que Jesus fez pela humanidade morrer e ressuscitar. B, mostra que você está se identificando com Jesus e que está aceitando a obra dele para o perdão de seus pecados, sabendo que um dia ele virá ressuscitar o seu corpo para a vida eterna. Romanos 6, versículo 8. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. 6, versículo 8, não é 11, 8. 6 e 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele, viveremos. Então, mostrar que você está morrendo para o seu modo antigo de viver, onde o eu e o pecado dominavam, e que você está iniciando uma nova vida em que Jesus é o seu chefe supremo. Romanos capítulo 6, versículos de 11 a 13. Estamos chegando ao final. Ok, ali? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui, amado, nós estamos encerrando. Eu quis mostrar de maneira rapidamente a importância do batismo. Nós sabemos, dentre as coisas, que a água não é o mais importante, que ela não salva. Nós sabemos que o batismo não salva, mas é uma ordenança do Senhor Jesus. Ir por todo mundo, né? Pregar o meu evangelho, batizando. Então, a igreja do Senhor, ao longo de mais de 2000 anos, a igreja do Senhor tem realizado pregação, não é? Falando da salvação de Jesus e batizando nas águas. Isso já teve muitos problemas no passado.
irmãos perderam a sua vida para que hoje nós pudéssemos ainda continuar realizando essa ordenança do Senhor. Um dia, quando o Senhor Jesus voltar e nos levar, essas ordenanças cessarão. Mas nesta noite, você percebeu uma coisa: você não pode sair daqui sem esse detalhe. Quando a Bíblia narra a salvação de uma alma, você pode pensar que Deus, você não está aqui longe dos olhos de Deus. Amém? Você pode dizer: ninguém olha para mim, ninguém fala comigo, isso não está acontecendo aqui. Você pode até pensar: será se alguém vai me enxergar? Deus sabe exatamente o que você, onde você está e o que você está pensando. E como Filipe falou para Eunuco naquele dia, numa estrada empoeirada, correndo atrás de uma carruagem, eu nesta noite falo num auditório com ar condicionado, mas estou falando do mesmo Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único meio, é o único caminho que você pode chegar ao céu. Quando a gente crê com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo veio, segundo que Ele morreu e ressuscitou, nós estaremos salvos. Baixe sua cabeça. Faça uma oração ao Senhor. Diga para Ele o que está acontecendo com você. Confesse a Ele. Declare através do pensamento ou de voz baixa que você está entregando a sua vida, se assim você ainda não fez. Está recebendo como seu único e suficiente Salvador. Se o Espírito está falando ao seu coração nesta hora, levante a sua mão onde você está e depois você baixa. Eu quero ver e eu quero dizer amém. Alguém sentiu o desejo de entregar a sua vida ao Senhor nesta noite? Agora, a palavra está falando ao teu coração. Levanta a tua mão onde você está. E eu quero dizer amém. Alguém? Enquanto a nossa igreja está orando, nós estamos dando oportunidade para você fazer a mais linda, a mais bela, a mais sublime de todas as decisões. Porque você sabe o valor de uma alma. O versículo de João 3,16 diz que Deus amou o mundo, amou a todos. Ninguém ficou de fora do seu amor. Ele não quer que você continue na sua vida de destruição do corpo. Ele não quer que você continue na sua vida entregue ao mundo das drogas, do vício, da desonestidade. Ele não quer. Ele quer que você tenha uma vida agora formada. Isso acontece quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Quando nós recebemos como o nosso Salvador, declarando que somos pecadores. Declarando que somos pecadores e deixamos que o Espírito Santo venha fazer morada no nosso coração. Porque do Mestre